todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais uma reunião pública da União Municipal Espírita de Petrópolis. E antes, pedindo a todos que desliguem os celulares ou tirem o volume, como preferirem. Agradecemos a compreensão de todos. Para a preparação da nossa reunião, nós vamos pedir ao nosso irmão Pedro que faça a leitura da página de hoje. Boa tarde. Do livro Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Lição número 30. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda e sempre avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer o ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sobre as rochas da soberbice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. E assim, agradecidos por esta oportunidade, estamos aqui, Senhor, pedindo a Deus que nos ampare, que nos proteja, que proteja a cada um aqui presente. Ampare também a todas as pessoas que estão em nossos pensamentos, nossos amores. Pedimos também, Senhor, hoje pelo Pedro, que fará o uso da palavra, para que ele traga ao tema com consolação, com simplicidade, mas trazendo também mais um estudo para que possamos aplicar no nosso dia a dia. Pedimos também, Senhor, por todos os nomes aqui deixados para as reuniões de nossa casa, as águas que serão frutificadas, pelas pessoas, Senhor, que se encontram adoentadas do corpo e da alma, nas prisões, em sofrimento nas ruas ou nos próprios lares. Agradecemos muito, Senhor, esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Novamente, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa.
Causas do temor da morte. Né? Eu já coloquei aqui, que está lá no livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 2, que trata do temor da morte. Né? Então, Kardec, nesse livro, Céu e Inferno, ele deu assim uma informação mais aprofundada sobre as causas do temor da morte. Por que nós temos esse temor tão grande da morte? Porém, só para ilustrar, eu trouxe até uma colinha aqui, no Livro dos Espíritos, para quem quiser aprofundar no estudo e tudo, no Livro dos Espíritos está lá na questão 941 e 942. Kardec tocou nesse assunto, o temor da morte. Para quem quiser, como eu falei, buscar mais conhecimento, tem também nos capítulos que tratam da separação da alma e do corpo, união da alma e do corpo, flagelos destruidores, pena de morte. Esse ele vai falar assim de forma mais indireta, vamos dizer assim, mas está lá falando sobre a questão de temor da morte. No Evangelho segundo o Espiritismo também tem esse assunto, né? Nos itens que diz o seguinte, ó, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos e também o desprendimento dos bens terrenos. Outra fonte de estudo, Revista Espírita, de fevereiro de 1865, também toca no assunto. E na Gênese, né, no capítulo 11, que trata da Gênese espiritual. Então, só para vocês terem uma ideia de como que Kardec, ele se preocupou, logicamente, com vários assuntos, mas a respeito do temor da morte, das causas, tem bastante variáveis para a gente poder estudar, conhecer, né, quem quiser. Antes da gente começar a falar especificamente do livro Céu e Inferno, eu gostaria de me remeter a Sócrates, porque Sócrates foi um dos precursores, né, da doutrina espírita. Como diz aqui, ele viveu entre 470 e 399 a.C., e lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do livro, tem uma citação que diz assim: se a morte fosse a dissolução completa do homem, muitos ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres ao mesmo tempo do corpo, da alma e dos vícios. Então Sócrates, já lá naquele passado bem remoto, já se preocupava com a questão da morte. E ele questionava isso, porque ele está dizendo aqui, se a morte for a dissolução completa do homem, ou seja, vivemos aqui, morremos, acabou, o corpo se diluiu lá na terra, então quem ganharia com isso? As pessoas que de repente tiveram uma vida um pouco desviada do amor, né? Aquelas pessoas que não praticaram tão bem assim, então eles ganhariam com isso. Em contrapartida, quem procurou viver uma vida mais correta, praticando bem o amor e tudo, esses aí não teriam muita a ver uma coisa com a outra, né? Então era mais fácil pensar, eu vou praticar o mal e vou ficar bem. Então ele questionou isso, porque se a pessoa fizesse isso, não tivesse uma vida mais regrada, ele buscaria, ele entenderia isso, que ao mesmo tempo ele se livraria da alma, dos vícios e do corpo. Então isso é um pensamento de Sócrates já naquela época, né? No item 11, ele diz o seguinte, ó, de duas uma, ou a morte é a destruição absoluta ou é a passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade de encontrarmos lá a quem conhecemos. Então ele fez um paralelo a respeito da morte. Ele diz o seguinte, se a morte é para extinguir tudo, é como se a gente dormisse à noite, acordasse e não lembrasse de nada, né? Não teria muito a ver. Ou ao contrário, ele já pensava, tipo assim, ó, tem alguma coisa além da morte.
Existe alguma coisa além da morte, não é só o fim do corpo físico, né? E aí sim, ele já pensa no seguinte: poxa, então se tem alguma coisa além da morte, a gente pode de repente encontrar as pessoas que tiveram passagem na nossa vida. Então é muito interessante essa colocação de Sócrates, porque era muito, mas muito anterior a Cristo e também muito anterior ao que a doutrina espírita já vem trazendo para a gente, né? Continuando com Sócrates, e aí ele diz assim, considero próprio investigar a razão de ser de todas as coisas, como são, e rejeitar todas as opiniões sem explicação. Mais uma vez ele nos dá uma orientação bem interessante, né? Por quê? Ele diz o seguinte: já que a gente tem essa dúvida, então vamos fazer o seguinte, vamos procurar investigar, trazendo para nós, atualmente, se ainda temos essa dúvida e esse temor com relação à morte, o que nós temos que fazer? Estudar, conhecer, procurar saber se existe realmente essa condição após a morte, o que acontece com o nosso corpo, o que acontece com nossa alma, com o nosso espírito, né? Então é interessante a gente observar isso. Então são 3 colocações que Sócrates faz, eu fiz questão de trazer porque é muito anterior, não é uma coisa tão atualizada como agora, ok? Agora sim, a gente já começa a entrar num ponto de vista um pouco mais visível dessa questão, né? Que diz o seguinte: será que a morte realmente existe, né? Então a gente vai em Paulo, na sua epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 13, onde ele diz o seguinte, oferecei-vos a Deus como vivos, salvos da morte, para que os vossos membros sejam instrumentos de bem ao seu serviço. E mais contemporaneamente, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 122, diz o seguinte, para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. Então, o que essas 2 mensagens trouxeram para a gente? Primeiro, Paulo, dizendo que para que a gente se apresente a Deus como vivos, mesmo depois da morte. Então, ele também levava a gente a entender que quando ele diz que vossos membros são instrumentos de bem ao seu serviço, é porque nós vamos continuar de alguma forma com o nosso corpo, não com o nosso corpo físico, mas provavelmente com o corpo perispiritual, o corpo espiritual, né? Então nós vamos continuar com as mesmas funções, basicamente tudo parecido, tudo igual, né? Então isso já dá um alerta para a gente, olha, Paulo falou isso, né? Bem depois de Sócrates. E Emmanuel diz, que se a gente permanecer na carne, se a gente continuar pensando como a gente pensa somente nas questões materiais, nós vamos, a morte para a gente vai significar simplesmente a perda de um corpo físico que a terra vai comer, né, vamos dizer assim, e nós não vamos ter mais nada para fazer, não vamos fazer mais nada. Em contrapartida, se nós despertarmos para as questões espirituais, aí sim nós já estaremos iniciando uma nova experiência, uma possibilidade de uma experiência nova. Então é muito interessante a gente observar esses pontos de vista, porque é justamente esse o tema que a gente quer chegar e vamos chegar quando a gente colocar as questões do livro Céu e Inferno. Ok? E aí, a doutrina espírita já muda uma questão de conceito. A doutrina espírita já fala em desencarnar, né? E o que é? É mudar de plano como alguém que se transferisse de uma cidade para outra e no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, o que acontece? O que ele quis dizer? Desencarnar é simplesmente a gente sair desse local, desse corpo que a gente está e ir para outro lugar, com as nossas perfeições e com as nossas imperfeições.
Então, não tem esse critério de dizer assim, morreu, ficou bonzinho, né? Ou não. Vamos seguir normalmente, nosso corpo vai seguir normalmente, agora não como corpo físico, mas como corpo espiritual. Então, é isso que está dizendo ali, Emmanuel, no Consolador, né? E diz também que a desencarnação, em Manuel Filomeno de Miranda, diz o seguinte: a desencarnação é o fenômeno de libertação do corpo somático. O corpo somático é esse corpo nosso aqui, tá? Por parte do espírito. Então o espírito deixa esse corpo lá e vai seguir o caminho, né? Que por sua vez se desimanta dos condicionamentos e atavismos materiais, facultando a si mesmo liberdade de ação e de consciência. Então nós vamos deixar o corpo físico e vamos tomar muito mais conhecimento da vida espiritual. Nós vamos ter essa oportunidade. É como se a gente estivesse em mais liberdade do que o normal que nós temos agora, tá? Então essa é a ideia de desencarnar, é o conceito de desencarne, né? Não é só um conceito frio de que o corpo vai ficar ali e acabou, ok? E aí a gente falando sobre o medo da morte, né? Vamos trazer aqui algumas orientações. Por que nós temos esse receio, essa preocupação com a morte, né? O medo da morte também é chamado de tanatofobia, né? E tem várias causas que nós vamos ver aqui, né? Tanto emocionais como causas racionais, né? Porque nós somos espíritos ainda em evolução, ainda estamos com muitas dificuldades para entender essa questão da morte, né? Então por isso que a gente ainda teme a morte, né? Porque muitos de nós ainda não têm o entendimento, não têm o conhecimento. Então a gente trouxe aqui algumas causas que podem trazer esse medo da morte, né? Primeiro é o desconhecimento sobre a vida após a morte, né? Boa parte da população mundial ainda não tem esse entendimento, né? A doutrina espírita traz esse entendimento para a gente, mas não são todas as pessoas que buscam esse caminho de conhecer a doutrina espírita, né? E acabam com essa incerteza, né? Por falta de informação. A pessoa não tem informação, então lógico que vai temer a morte, né? Outra questão que é muito comum na questão de temer a morte é o instinto de conservação. Todos nós temos esse instinto, né? Diz ali, ó, o medo da morte pode ser visto como uma manifestação de um instinto de sobrevivência. Quem, em sã consciência, gostaria de pensar, estou doido para morrer? Ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque é um instinto nosso. O nosso instinto diz que nós temos o quê? Que viver. É uma tendência nossa. Nós estamos aqui para viver, né? Então, é um instinto que nós temos e que leva a gente a ter esse temor da morte, né? É comum a todos os seres vivos, né? E também por conta da preservação da nossa espécie, né? Ninguém vai em sã consciência querer morrer. Questão dos apegos aos bens materiais à vida, né? Medo de perder o que conquistou, né? O apego à vida terrena podem gerar receio em relação à morte. Nós ainda somos muito materialistas, muito materialistas. Então isso causa na gente essa questão: poxa, mas como que eu vou como é que eu vou morrer? Eu vou deixar tanta coisa. O que vai ser das minhas conquistas? Só um exemplo assim pessoal, tá? Eu mudei de casa agora há pouco tempo, eu e minha esposa. Nós morávamos numa casa um pouco maior e mudamos para um apartamento bem pequeno, porque é só eu e ela. Então não tem necessidade de a gente ficar numa casa tão grande. Gente, o que a gente tem de coisa que a gente não imaginava guardada é uma coisa absurda. A gente está numa luta para poder acabar com aquilo, porque a gente tem que doar aquilo. Então a gente já doou coisa para as pessoas, e minha esposa vai lá e tem mais coisa, e aí abre um armário e vê que tem mais coisa lá. Então a gente guarda muita coisa material que necessariamente a gente nem talvez vá usar. A gente estava descobrindo lá, a gente descobriu um presente que a gente ganhou de casamento 38 anos atrás. 38, nós nunca usamos aquilo.
e estava lá, guardado. Então, só para mostrar o exemplo que a gente tem de apego às coisas materiais. E isso causa na gente esse temor. Oh, eu vou perder o meu carro, eu vou perder minha casa. Quem vai cuidar da minha casa? Sabe? Então, a gente ainda tem isso. Culpa e remorso. Isso daí já é um pouco mais complicado, né? Porque os sentimentos de culpa e remorso, por ações nossas, podem aumentar o medo da morte. A gente acaba, de uma certa forma, se conscientizando que nós fizemos algumas coisas erradas durante a nossa vida. E aí aquilo ali bate dentro do nosso coração, da nossa mente, e vira e fala assim, meu Deus, eu vou ser punido por isso. Né? A gente tem esse sentimento, né? Também é uma intuição, né? E nós vamos ser julgados por isso, pelos erros que eu cometi, né? Então isso também é um momento da gente pensar em modificar os nossos atos, né? Pedir perdão aos erros, às pessoas que nós cometemos os erros, né? Essa é uma oportunidade, né? A partir do momento que a gente começa a pensar nisso. Experiências traumáticas, é lógico, né? Quando a gente passa por uma situação complicada, né? A morte de um ente querido, alguma coisa nesse sentido, também nos leva a temer essa morte, porque muitas vezes a gente vivencia o problema que aquela pessoa estava passando, né? Uma doença talvez, ou até mesmo um acidente muito complicado. Então isso leva a gente a ter esse temor da morte também. As questões culturais e religiosas, né, crenças religiosas e culturais sobre a morte podem influenciar a forma como as pessoas encaram o medo da morte, com algumas culturas sendo mais abertas e outras com mais tabus, né? A doutrina espírita traz essa abertura para a gente, esse entendimento. Já existem outras doutrinas que nem tanto, né? Não estamos aqui julgando ninguém, mas existe essa dificuldade. Processo de adoecimento e finitude, né? É interessante porque todos nós sabemos que vamos morrer, ou melhor, desencarnar, mas a gente ainda tem medo junto com a gente. O medo da morte pode aumentar com o avanço da idade. A gente vai percebendo que a gente está mais para lá do que para cá, né? Então a gente vai tendo essa preocupação, mas a gente não pode deixar essa preocupação se tornar um medo para a gente. Porque a gente vai ter a oportunidade de ver aqui que é uma questão de natureza. A natureza nos mostra isso, né? E a falta de preparo para o processo de morrer, né? Falta de diálogo, as pessoas não procuram informações, né? Preferem, tipo, não, falou em morte, eu não gosto nem de ouvir. Mas se é uma coisa que vai acontecer com a gente, por que a gente não busca entendimento, não busca conhecimento? Né? Uma coisa que a gente pode entender como natural. Então vamos conversar sobre isso sim, por que não? Né? Agora sim. Então agora a gente vai entrar especificamente no livro Céu e Inferno. Tá? E aí são 10 itens. Eu não vou ler todos os 10 itens completamente, porque não daria tempo suficiente para tudo isso. Mas a gente vai destacar algumas coisas e vamos conversando aqui, né? Então, olha só, no item 1, seja qual for a escala de sua posição social, desde o selvagem tem o sentimento inato do futuro. Então, até o ser humano menos consciente sobre a morte, ele tem essa intuição. Ele sabe que isso vai acontecer. Então, por isso que Kardec colocou esse ponto de vista. Né? Mas ele também entende que a morte não é a última fase de uma existência. Isso é intuitivo em nós, independente de religião, de doutrina, nós temos essa intuição, né? Nós, de uma certa forma, sabemos vai acontecer alguma coisa depois da morte, né? A crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a gente pode imaginar. Por que está falando generalizada? Por conta do seguinte, existem correntes de raciocínio que dizem que a morte acabou, a gente não é nada, absurdamente nada, absolutamente nada, né? Então, é uma condição que
nas pessoas que creem na imortalidade é muito maior do que quem não crê em nada, absolutamente nada, como quem diz, nós vamos morrer e vamos voltar para um todo universal. Essa é uma corrente de raciocínio, né? Mas não, a maioria das pessoas entendem que existe alguma coisa após a morte. Apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? As pessoas que pensam isso, que acham que a vida é uma só, né? Viveu aqui, acabou, fim de papo, não tem mais nada para a gente vivenciar, né? É porque são muito apegados às coisas terrenas, estão mais, não se abrem para as questões espirituais e vivem as questões mais terrenas possíveis. E por que isso acontece? Kardec vai nos explicar. Esse temor é efeito da sabedoria da providência. Como assim? Deus sabe, Deus faz isso para a gente, deixa a gente ter o temor da morte. Por que isso? Né? Então, nós vamos explicar. Esse temor da morte que nós ainda temos, como a gente falou, por várias razões, ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura. Então, enquanto a gente não estiver bem entendido com relação à morte, nós vamos ter esse temor. Por quê? Porque sem esse freio, nos levaria a deixar prematuramente a vida. Olha o raciocínio. Se a vida é nada, para que nós vamos viver? Então, o que aconteceria? Simplesmente qualquer problema que nós tivéssemos, qual seria o caminho mais rápido para a gente se livrar do problema? Acabar com a vida, né? Então, por isso, pela providência divina, nós ainda temos esse medo da morte. Lógico que tem algumas pessoas que nem assim se deixam levar pela questão do suicídio, né? Mas a gente ainda tem esse medo da morte por conta disso. Para que a gente... Não, peraí, se eu fizer alguma coisa, está arriscado pagar alguma coisa lá na frente. Então é mais ou menos esse caminho, né? Então é um freio que foi colocado na gente, esse temor da morte. Mas a gente também vai ver que não tem necessidade de nós termos esse temor da morte nesse ponto de vista aqui. Ok? Então, olha só, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias. Então, a gente, como eu falei, se nós formos buscando entendimento, conhecimento, procurando aprender, buscar orientação, nós vamos mudando as nossas ideias. E aí, o que acontece? O que a gente temia passa a ser uma coisa que a gente vai enxergar de forma mais natural. Não vai ser uma coisa tão absurda, né? E aí tem uma parte aqui que eu achei interessante destacar, porque eu entendi como se fosse até uma poesia de Kardec. Olha só, ele diz assim, a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte, de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência, perfeição, dá-lhe paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser, no presente como no futuro. Então, é muito bonito a gente ter esse entendimento, né? De saber que após a morte, dependendo das condições que nós vamos desencarnar, nós vamos ter sim possibilidade de rever as pessoas com que nós tivemos um relacionamento na Terra, né? Vamos ter a oportunidade de ajudar o próximo, mesmo estando na condição de espírito. Porque na condição que nós estamos agora, existe uma gama de espírito muito grande nos protegendo, nos acompanhando, né? Então é isso que a gente precisa entender a respeito da morte. Ser uma coisa mais leve, mais tranquila.
não ficar apavorado que nós vamos morrer e vamos deixar as nossas coisas materiais aqui. Para libertar-se do temor da morte, é necessário poder encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista, isto é, ter penetrado pelo pensamento do mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. No espírito atrasado, a vida material prevalece sobre a espiritual. Então, vocês viram aqui, eu trouxe algumas informações de onde a gente pode buscar esse assunto dentro da doutrina espírita, né? Então, o que cabe a nós? Estudar, procurar entender, saber o que é importante. Se nós ainda temos esse temor da morte, né, nós podemos sim buscar esse entendimento, minimizar essa dificuldade que todos nós ainda temos. Então é importante que a gente não se torne um espírito atrasado, que viva só a parte material, mas que a gente pense na parte espiritual, porque lá sim é a verdadeira vida. Nós estamos aqui só por uma passagem, né? E vamos vir aqui quantas vezes forem necessárias, mas aqui é só um momento, é só um período que nós vamos estar aqui. Então vamos mudar o nosso entendimento e o nosso raciocínio. Para isso, porém, necessita o espírito de uma força só adquirível na madureza. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura. Então, será que nós aqui já somos maduros o suficiente para buscar esse entendimento? Né? Teoricamente, nós estamos maduros a partir dos 18 anos. Eu estou com 63. Será que eu estou maduro o suficiente para aceitar a morte? Né? Então, cada um de nós tem que fazer esse raciocínio, esse pensamento, né? Para que a gente possa buscar essa vida futura da melhor maneira possível. E, de uma certa forma, uma coisa é certa, gente: se a gente fizer o bem, nós vamos colher frutos bons. Se não fizermos, logicamente que após a morte nós vamos ter alguns problemas e vamos ter, sim, oportunidade de resolver? Vamos. Mas o que é melhor para a gente? Buscar um entendimento de que é melhor a gente fazer o bem enquanto a gente está aqui, né? Esse temor decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa, né? Então, vamos buscar esse entendimento aí para não ficarmos aí perdidos, né, numa situação assim. Esse estado de coisas é entretido e prolongado por causas puramente humanas, que o progresso fará desaparecer. Se nós estamos passando por esse temor da morte, é por conta unicamente nossa. Nós somos espíritos que estamos fadados a evoluir, a progredir. Não tem jeito, vai acontecer de qualquer forma. Então vamos aproveitar a oportunidade agora. Enquanto estamos aqui, né, já temos a possibilidade, principalmente nós que conhecemos a doutrina espírita, quem não conhece, que venha conhecer, para aliviar o coração, aliviar essa dificuldade que estamos passando, né? A vida futura é-lhes uma ideia vaga ante uma probabilidade do que certeza absoluta. Acreditam, desejariam que fosse assim, mas apesar disso exclamam: se todavia assim não for. Nós não podemos ter essa dúvida de dizer assim: será que é isso mesmo? E se não for? Se não for, é muito sem lógica. A gente tem que pensar o contrário, mas e se for realmente isso? Que coisa boa a gente ter essa possibilidade de entender a vida espiritual e não nos prendermos a esse temor absurdo, que a gente vai vendo que não tem lógica, né? Então é importante que a gente entenda muito profundamente essa questão da morte, né? Porque é uma passagem, gente, como a gente colocou lá na frente, é só um salto para uma outra vida, que logicamente, como a gente falou, vai depender dos nossos atos aqui.
né? Mas ainda assim nós vamos ter a possibilidade de corrigi-los. Eu destaquei aqui em preto é que a alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração. Os entes que lhes são caros, reduzidos ao estado de átomos. Isso é aquela mentalidade de que a vida é o nada, né? A gente vai voltar para o todo. Não é assim, né? Nós somos seres individualizados, temos sim condições de seguir em frente, vamos seguir, né? Então isso é uma mentalidade atrasada, que não vai levar a gente a lugar nenhum. Como a gente já falou, a questão do apego às coisas terrenas, mesmo nos que mais firmemente creem na vida futura. Tem muita gente que acredita sim na vida futura, né? Mas continua ainda apegado às questões materiais. E aí fica num dilema entre uma coisa e outra. Eu acredito na vida futura, acredito na vida espiritual, mas é como a gente falou na parte anterior, né? Será que é isso mesmo? Gente, Deus é perfeito para todos nós. Ele não deixaria que a gente duvidasse dessas questões. Isso é mais uma, como a gente está falando aqui, é mais uma questão nossa. Não tem a ver isso, né? De um lado, contorções de condenados a expiarem em torturas e chamas eternas, de erros de uma vida efêmera e passageira, né? Coisa que não é verdade. A vida não é uma coisa efêmera. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer. Almas combalidas e aflitas no purgatório guardam a sua libertação por meio da boa vontade. Aqui Kardec está dizendo o seguinte: existem orientações que nos mostram o seguinte: se nós formos pessoas que durante a nossa vida aqui não praticamos atos muito bons, nós estamos condenados a viver em situações péssimas. Ou, quando ele diz aqui da questão do purgatório, nós vamos depender de que outras pessoas nos ajudem a sair dali através das suas orações, como ele diz. E em contrapartida, diz aqui, acima delas paira uma classe limitada dos eleitos, gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. Então, dividiu em bonzinhos, medianos e aqueles que fizeram mal aqui. Gente, isso é muito incoerente se a gente olhar para Deus com toda a sua bondade. Vão ter as pessoas que vão errar, sim, mas terão as oportunidades de se recuperarem através da reencarnação. Vão ter os espíritos amigos ao seu lado, orientando em todos os momentos para que ele possa se recuperar. Por quê? Porque Deus quer que todos nós progridamos. Não vamos ficar parados no tempo, esperando a boa vontade de alguém, a não ser que a gente queira, né? Às vezes a gente pode querer ficar assim, mas não é essa a ideia. Em algum momento nós vamos nos alertar para uma vida maior e melhor, né? Então por isso que diz, este estado não satisfaz nem as aspirações, nem a instintiva ideia de progresso, única que se afigura compatível com a felicidade absoluta. Se a gente quer a felicidade absoluta, nós vamos progredir para isso, né? Nós não vamos ficar estacionados numa região X, esperando as coisas acontecerem. Nós vamos ter auxílio, espíritos benevolentes vão lá nos puxar, vamos seguir outro caminho. Então, por isso que a gente não tem que temer a morte, né? Esses raciocínios não deixam de preocupar os mais fervorosos crentes, por pouco que meditem. Então vamos meditar diferente, para a gente não entrar nesses raciocínios equivocados. Não dependendo da felicidade futura do trabalho progressivo na Terra, a facilidade com que se acredita adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de a comprar a dinheiro, sem regeneração de caráter e costume, dão aos gozos do mundo o melhor valor. Infelizmente, ainda existem as pessoas que acham que podem comprar o reino dos céus, né?
Infelizmente, a gente ainda ouve muito isso em pleno século XXI, né? Não vai, não adianta a gente fazer dessa maneira, né? A felicidade que nós buscamos vir sim através do nosso progresso como pessoas encarnadas fazendo bem. Aí sim nós vamos ter, buscar esse, como diz aqui, esse mundo melhor. Não vai ser dando dinheiro simplesmente, né? Que vou comprar um pedacinho no céu, não existe isso. Isso realmente é uma condição muito ainda materializada nossa. A gente acha que tudo se resolve com dinheiro. Não é bem assim, né? Logicamente que Kardec colocou aqui, ó, seguramente nem todos pensam assim, havendo mesmo muitas e honrosas exceções, mas não se poderia contestar que assim pensa o maior número. Infelizmente, como eu falei, sobretudo das massas pouco esclarecidas, e que a ideia que fazem das condições de felicidade no outro mundo não entretenham o apego aos bens deste, assoroçoando o egoísmo. Então, quando a gente pensa dessa maneira, que é simplesmente pegar e comprar a felicidade no mundo espiritual, nós estamos sendo, no mínimo, egoístas. Por quê? Porque a gente acha que, por conta da nossa condição financeira, eu posso ser melhor que alguém. Eu vou me colocar em condições melhor que alguém. E não é assim, né? Então, a gente precisa mudar esse raciocínio o mais breve possível. Outra coisa, né, que disse também Kardec, a morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem esperança. Se descreve a morte, é sempre com aspecto repelente, nunca como sono de transição. Então, é uma realidade, né? A gente ainda se vê a morte como uma coisa muito terrível, aquela coisa fúnebre, né? Até entendo a situação de cada um. É normal isso acontecer, porque a gente ainda tem essa tendência, né? A gente ainda acha que a pessoa morreu, não vamos tocar mais nesse assunto, ele já foi, já passou. Não é isso, a gente tem que falar sim daquela pessoa. Se a gente amava aquela pessoa, por que nós vamos deixar de falar dela? Vamos lembrar as coisas boas que vivemos, né? Vamos pensar coisas boas a respeito daquela pessoa, que nós estaremos vibrando por ela lá no mundo espiritual. Então é preciso que a gente saia dessa condição absurda, né? A partida para esse mundo mais feliz só se faz acompanhar do lamento de sobrevivente. A gente fica aqui lamentando, ai meu Deus, perdi aquela pessoa. Gente, sentir saudade é uma coisa bonita. Agora, ficar lembrando tudo que aconteceu na vida daquela pessoa, se a pessoa passou por um momento complicado, a gente sabe disso, mas não precisa ficar relembrando isso e cada vez mais achando que a morte é uma coisa terrível, porque não é, né? Então vamos lá, ó. A ideia de um futuro melhor apenas toca de leve o pensamento, porque não tem nele raízes. As pessoas que estão nessa condição de achar que a morte é uma coisa terrível, elas precisam modificar, como está dizendo aqui, ó, né? A ideia de um futuro, que às vezes as pessoas aceitam que existe até um futuro, mas apenas toca de leve o pensamento dela. Ela se deixa levar pela coisa terrível, pela coisa fúnebre, aquela situação complicada, né? Vamos procurar ser mais suaves nesse sentido. Essa crença, que Kardec considerou como uma crença vulgar, interpõe entre mortos e vivos uma distância tal que faz supor eterna separação. E na verdade não é, né? Provavelmente, a gente está aqui com uma quantidade de gente bacana aqui dentro do auditório, temos diversos espíritos aqui que estão ao nosso lado, ouvindo, entendendo, aprendendo, nos intuindo nos momentos que a gente precisa. Então não é assim, a gente tem que ter confiança que esses irmãos que partiram, parentes nossos, não estão mais tão longe assim da gente.
E se tiverem, um dia nós vamos ter a oportunidade de encontrá-los. Vai depender do trabalho nosso? Vai depender do trabalho nosso, sim. Mas nós vamos ter essa possibilidade. Isso não é acalentador, isso não é bonito, a gente ter esse entendimento? Então é isso, gente. Vamos minimizar essa situação do temor da morte. E a alma que estiver no céu será realmente feliz, vendo, por exemplo, arder eternamente seu filho, seu pai, sua mãe e seus amigos. Será que o espírito que partiu ele vai estar satisfeito da gente achar que essas pessoas que desencarnam ficam sofrendo eternamente? Não, eles vão ter a oportunidade de evolução, de crescimento. Deus é perfeito nesse sentido, vai dar oportunidade para todos nós. Não tem isso, não vai ter essa questão de sofrer, porque, perdi meu filho está sofrendo. Não vai ter isso. E para a gente entrar aqui na parte do encerramento, por que os espíritas não temem a morte? Será mesmo que nós espíritas não tememos a morte? Conhecimento para isso nós temos, né? Sendo bem sincero, a gente ainda conhece muitas pessoas que temem a morte, sendo espíritas, né? Mas então vamos lá, o que Kardec disse? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser a realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado de uma observação. Então a gente começa, através do conhecimento da doutrina espírita, entender que a vida vai continuar com os nossos erros e os nossos acertos, mas não vai ser aquela coisa terrível mais. Então, por que não nós espíritas, né, que estamos tendo acesso a esse conhecimento, não aprofundarmos mais isso para nos livrarmos desse temor? Porque é como eu falei, ainda existem espíritas que temem a morte, né? Talvez estejam ainda apegados àquela condição que a gente deu aqui anteriormente, né? Mas por que isso? Se temos tanta informação, temos tanta literatura, né? O próprio livro do Céu e Inferno chega uma parte que é só comunicação de espíritos que passaram da vida terrena para a morte, em diversas condições. Espíritos que se encontraram no plano espiritual felizes, espíritos revoltados, espíritos suicidas, enfim, tem várias informações ali. E a gente ainda vai duvidar disso? Não. Então, a gente tem que buscar o entendimento. Se aquele espírito está dizendo que partiu numa condição feliz e se viu uma pessoa feliz no plano espiritual, o que ele fez? Vamos seguir o exemplo dele. Em contrapartida, se a gente lê lá que o espírito está sofrendo, então, peraí, vamos mudar o nosso ponto de vista aqui. Não quero ser um espírito que vai sofrer, vou procurar fazer coisas boas. Então, essa é a ideia da doutrina espírita, né? Essa é a função que Kardec trouxe para a gente, que a gente busque esse entendimento cada vez mais. Não vou ler tudo não, porque senão não vai dar tempo de passar todos os slides. A morte não é o fim, né? André Luiz diz isso lá no livro Ação e Reação. No plano físico, muitos de nós supunhamos que a morte seria o ponto final, né? O próprio André Luiz achava isso, né? Quando ele se viu lá nas condições que ele se encontrou lá e que ele começou a entender o que estava acontecendo com ele. Outros, muitos se acreditavam privilegiados da infinita bondade, por haverem abraçado atitudes de superfície nos tempos religiosos. Não é uma questão de vir ao centro espírita, de ir à igreja e achar que nós estaremos beneficiados com a questão de condições melhores no plano espiritual. Não é só isso. Temos sim que trabalhar, fazer o bem. Se não for dentro da casa espírita, pelo menos aí fora, né? Nos nossos enfrentamentos, né? Temos sim que procurar trabalhar, mostrar, igual a gente falou lá no começo, né? Os nossos braços para o trabalho, para praticar o bem e o amor, né? Isso é fundamental.
Emmanuel, no livro Domínio da Mediunidade, quanto mais avança na ascensão evolutiva, mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida. Vai cessar no corpo físico. Nós vamos continuar lá, respirando normalmente, né? Se partirmos daqui com algum problema físico que alterou o nosso perispírito, vamos ser tratados lá, nós vamos recuperar a saúde, tudo assim, de uma forma natural. O que há depois da morte? A maior surpresa carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. A terra é oficina sagrada, e que ninguém a menosprezará sem conhecer o preço do terrível engano a que submeteu o próprio coração. Então é isso, gente. Olha, vamos raciocinar sobre os nossos atos, o que nós estamos fazendo com a oportunidade de estarmos encarnados aqui, porque é uma oportunidade, né? Entender essa reencarnação como uma missão, né? Mas que missão é essa, Pedro? Cuidar de um filho, ser um bom pai, ser uma boa mãe, é uma missão. Imagina você receber um espírito que no primeiro momento está ali aquela criancinha tenra, linda, bonitinha, mimosa, mas é um espírito que traz dificuldades. Onde entra a missão de um pai e de uma mãe? Na educação dessa criança. Então é isso que a gente precisa entender, né? Nós estamos aqui para trabalhar, fazer o bem, e aí sim nós vamos, após a morte, né, entender o que nós fizemos de bom e vamos colher frutos em cima disso. Pressentimento da morte. Muito a miúde tem o homem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais dela necessita. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Então, como eu falei, nós temos missões, né? E esses espíritos amigos vão estar ao nosso lado, nos orientando nos momentos mais difíceis, fazendo com que a gente não desista de situações, fazendo com que a gente se esforce cada vez mais para seguir em frente na nossa missão, né? E também, quando chegar o nosso momento, nós vamos ter essa intuição, vamos receber essa orientação também. Para quê? Para que a gente possa aliviar o nosso coração e não se desesperar com a morte, né? Porque é o que a gente está falando aqui o tempo todo, né? E o que fazer para morrer bem? Nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Nossos atos tecem asas de libertação ou algemas de cativeiro para a nossa vitória ou nossa perda. A ninguém devemos o destino senão a nós próprios. Está lá, André Luiz, no livro Ação e Reação. Então, para morrer bem é preciso viver bem. Confúcio. Para viver bem basta seguir o ensinamento de Jesus. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então, mais do que isso, nós estamos aqui com um corpo físico, né? Temos que cuidar desse corpo físico. Não é porque nós vamos morrer que vamos nos relaxar. O nosso corpo físico é uma dádiva divina. Então temos que ter todo o cuidado com esse corpo físico, sim. Nos cuidarmos dentro das nossas possibilidades, buscarmos o apoio de especialistas quando tivermos dificuldades, estivermos passando por uma doença. Então tudo isso faz parte desse bem-estar na hora que nós desencarnarmos, morrermos e não temermos a morte. Porque não adianta, na hora que a gente está lá, no momento final, se arrepender, porque não vai ser assim. Não adianta vir alguém e falar, não, está tudo perdoado. Não vai ser assim, né? Enfim, por isso que a gente tem que viver bem. Em aperfeiçoamento contínuo, né?
O Espiritismo começou aí no apreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural, como a gente falou aqui, do caminho de ascensão. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo, né? Ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Se a gente não conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer aqui, que nós planejamos, vai ser dada a nós outra oportunidade, né? A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Então a gente tem que ter fé no futuro, né? Palavras de Emmanuel. Os que vivem com mais dedicação às coisas do Espírito, esses encontram maiores elementos de paz e felicidade no futuro, para eles que sofreram mais em razão do seu afastamento da vida mundana. A morte é um remanso de tranquilidade e de esperança. Então, o que nós queremos? Esse remanso de tranquilidade e de esperança ou o sofrimento? Então, meus amigos, essa questão da morte passa muito pelas nossas atitudes. Nós é que temos que mudar o nosso futuro. A partir do momento que nós tivermos as nossas consciências mais tranquilizadas, nós não vamos ter temor da morte. Nós vamos desencarnar tranquilos, em paz com tudo aquilo que nós fizemos de bom. Ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês e que a paz de Jesus possa acompanhar todos de volta aos seus lares. Muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, por essa palestra esclarecedora, consoladora, né? Uma conversa muito importante para todos nós. Nós vamos pedir a nossa irmã Nilza para fazer a prece de encerramento. Depois, a nossa irmã Glória vai dar um aviso e onde eu peço que todos os aplicadores de passe permaneçam aqui na sala e depois, então, a gente dá os avisos gerais da casa. Mestre Jesus, obrigada, Senhor, por termos escolhido estar aqui nessa casa de luz, de paz, de bênçãos. Obrigada pelo estudo da tarde, esclarecedor, e que muito nos alegra em saber o que temos quando sairmos daqui, desse mundo, dessa casinha que Tu nos destes. Obrigada, Senhor, pelos estudos que acontecem hoje na casa. Sabemos que quando aqui chegamos, o serviço já começou. E quando daqui saímos, o serviço continua. Que possamos, Senhor, neste momento, pensar em todas as pessoas que sofrem, que eles possam receber um pouco da luz e da paz de Jesus Cristo em seus corações. Obrigada, Senhor, por tudo. Permaneça conosco. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos chamar a nossa irmã Glória